Caro assinante, diagrama de corpo livre. Muito importante para que o aluno consiga resolver questões mais complexas sobre leis de Newton, sobre dinâmica, sistemas de corpos. O que se trata? Diagrama é um desenho, uma representação de corpo. É um corpo que vai ser representado livre dos corpos que estavam agindo sobre ele. Porém, para representar a ação desses corpos sobre o corpo, nós faremos os vetores das forças que esses outros corpos exercem sobre o corpo do qual estamos interessados. Para começar a brincadeira, vamos pegar uma situação bem clássica. Vamos pegar um objeto sobre uma superfície perfeitamente horizontal e sem atrito, que está atrelado através de uma corda a um segundo corpo que está pendurado num local próximo à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade é G, vertical para baixo. Corpo A e corpo B. Esses corpos estavam inicialmente em repouso e eu solto esses corpos de tal forma que eles começam a acelerar nesse sentido. Esse corpo acelerará no sentido horizontal para a direita, enquanto este verticalmente para baixo. Para que a gente consiga resolver problemas desse tipo, nós temos que ter a habilidade de primeiro fazer o diagrama de corpo livre de cada objeto que está no sistema. Na verdade, o nosso maior interesse é o corpo A e o corpo B. Talvez a própria tração na corda, a própria corda seja interessante de ser observada. Em algumas situações nos pedem até para analisar a polia. Bom, o que nós podemos concluir? O corpo A, se nós formos fazer o diagrama de corpo livre do corpo A, nós temos que, no corpo A, representar as forças que estavam atuando nele. Como já discutimos sobre centro de massa, embora a Terra esteja atraindo cada ponto do corpo A, nós vamos representar a força resultante atuando no centro deste corpo, verticalmente para baixo. É o vetor peso do corpo A. Porém, se ele está parado e continua parado pela primeira lei de Newton, eu sei que a resultante sobre ele é zero. Portanto, quando eu digo que ele está parado e continua parado, eu não estou sendo incoerente porque eu falei que ele estava acelerando, porque eu estou falando do eixo Y. Concordam comigo, meus caros? Eixo X, eixo Y. Quando eu falei que ele estava parado e continua parado, eu estava me referindo ao eixo Y. Eu estava pensando apenas nessa direção. Mas como, professor? Como que tu ignora a aceleração do eixo X? Eu estou escoltado por Galileu Galilei, o cara que nos ensinou que os movimentos nas direções X e Y são movimentos independentes um do outro, princípio de Galileu. Certo, meus queridos? Por isso que eu posso dizer que a resultante no eixo Y é zero. E quem então está fazendo força no corpo A para anular esta força que a Terra atrai ele gravitacionalmente? É o chão. A superfície resistente que não permite que o corpo afunde nela, fazendo uma força que a gente chama de força normal. Por que a gente chama essa força de força normal? Porque ela é perpendicular ao plano, perpendicular à superfície que a produz, certo? Força normal, porque normal na física significa perpendicular. Meus braços estão normais um ao outro, perpendiculares um ao outro, agora eles estão oblíquos, certo? Meus queridos, porém, se o corpo A está acelerando horizontalmente para a direita no eixo X, então certamente existe uma força atuando nele no eixo X. E esta força vem da corda que está presa a ele. Nós chamaremos essa força de tração e representaremos por T. Tudo bem para vocês? Este é o diagrama de corpo livre do corpo A. Se fosse um problema onde envolve atrito, o que é o atrito? É uma força contrária à tendência de deslizamento. Este corpo está deslizando para a direita, portanto, a força de atrito seria horizontal para a esquerda. Força de atrito. Esse seria o diagrama de corpo livre do corpo A, caso a questão envolvesse atrito. Ainda temos que pensar no corpo B. O corpo B está aqui representado. Quais forças estão atuando nele? Claro que a Terra está atraindo o corpo B verticalmente para baixo, assim como estava atraindo o corpo A.
Então eu tenho que representar no diagrama de corpo livre esta força. Vamos representá-la no centro de gravidade. Assistiram a aula sobre centro de gravidade? Aqui está a força-peso. Porém, a corda que está presa ao corpo B e também presa ao corpo A certamente retardará a queda dele. Portanto, esta força, que é a força atuando na corda, força de tração vertical para cima. E a normal, professor? Que normal, meu querido? A normal é uma força que uma superfície faz no corpo. E qual superfície? Não tem superfície encostando no corpo B, portanto não tem força normal atuando neste corpo. Assim nós fizemos o diagrama de corpo livre. Opa! Se você assistir a aula sobre força de tração, saberás que esta força tem o mesmo módulo dessa. Portanto, por isso que eu chamei elas de T e T. Então eu deveria, para ser mais honesto, representar elas com o mesmo tamanho, né? Certo? Então talvez seria mais elegante diminuir um pouquinho esta força aqui para que elas tenham o mesmo tamanho, certo? Só para ser elegante. Fiz o diagrama de corpo livre do corpo A e do corpo B, levando em conta sem atrito e depois com atrito. E ainda usamos a ideia de força de tração para que esses vetores pudessem ter a mesma denominação. Aí na aula, né, de aplicação de segunda lei de Newton, tu já pode conseguir ir para frente com mais facilidade. Pessoal, não se esqueçam, existem N possibilidades para diagrama de corpo livre. Por exemplo, no plano inclinado já seria um pouco diferente, né? Esse plano inclinado faz um ângulo θ com a horizontal e aí eu tenho um corpo deslizando nesse plano inclinado. Como que eu poderia representar as forças atuando nesse corpo? Bom, eu primeiro poderia representar ele livre do plano inclinado, porém às vezes a questão já desenhou o corpo sobre o plano. Seria pouco prático representar o corpo livre do plano e depois fazer as forças, por isso que eventualmente nos permitimos fazer a força com o objeto encostado, né, em outro no desenho. Então vamos lá. O peso com certeza está atuando no corpo, a Terra está atraindo o corpo verticalmente para baixo, aqui está o planeta Terra, certo? Porém, este corpo, por ter uma força que pode ser decomposta, né, numa componente perpendicular ao plano, vai empurrar a superfície, e a superfície responderá, fazendo a força que nós chamamos de força normal. Força normal porque ela é normal, ela é perpendicular ao plano. São essas as duas forças que estão atuando no corpo. Aí na aula de plano inclinado nós ensinamos, né, a decompor o peso em Px e Py, Px que vai acelerar o corpo, Py que nos permitirá o cálculo da força normal. Professor, tem atrito? Ah, se tem atrito, nós representaríamos a força de atrito contrária à tendência de deslizamento. Professor, no meio da questão tem uma cordinha puxando, arrastando o cara para cima. Ah, não. Aí nesse caso, meu querido, a força de atrito é contrária ao movimento. A força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. E nesse caso também é um movimento, né? E aí seria para baixo. Então tem que tomar cuidado. Mas esse seria um diagrama de corpo livre provisório num plano inclinado. Certo? Então começamos a ver, né, diagrama de corpo livre. Tem que praticar, tem que pegar a questãozinha de diagrama de corpo livre, fazer o diagrama de corpo livre e depois analisar, certo? A resposta. Assistam a aula de força de tração também, muito importante.